Muito bem, pessoal, vamos lá, a nossa tração de tórax com a toracocentese, né? Então eu estou laudando aqui já. Eu já vou passar pelos vídeos com vocês, mas deixa eu terminar o laudo. Enfim, laudo de ultrassom de tórax é assim, né? A gente fala do hemitórax esquerdo e do hemitórax direito, todas as estruturas que estão ali sendo analisadas, ou seja, desde os arcos costais até a parte de espaço pleural e a parte de pulmão, enfim. Então aqui, esse caso é um caso que teoricamente era pra gente fazer um eco pré-operatório para uma massa ali em tórax do lado esquerdo, mas aí o paciente não estava bem, a gente foi olhar rapidinho o tórax ali e vimos efusão pleural e aí passamos a fazer uma ultrassom de tórax em vez do ecocardio. Enfim. E aí vimos, enfim, muita coisa ruim acontecendo ali, né? Do lado esquerdo ainda tenho que descrever aqui a massa do subcutâneo ali, né, no arco costal, que era, cadê? 7,2 por 8,12, né, então não vi gás livre, é verdade, então essa frase eu posso deixar do nosso modelo de laudo. Já já eu vou passar pelas imagens, tá, pessoal? Então, aguenta aí. Como eu comentei lá na live do Insta sobre esse caso, né, tem mais detalhes lá também, então assistam as duas coisas para ver os detalhes. Destacou-se grande quantidade de coleção anecogênica líquido livre em espaço pleural. Coleção. Tirei pelo menos aí uns 2 litros na toracocentese depois. A interface com a linha pleural visceral, né, que é a linha pleuropulmonar, estava alterada, obviamente, né, não tinha, porque estava cheio de líquido. E em região de arco costal esquerdo, ventralmente observou-se aumento de volume, imagem heterogênea, sólida, com pontos erecogênicos drenados, mineralizações, medindo em torno de ventral. Mente. 7,2 centímetros por 8,12. Fatível conformação. É uma neoformação, né? Tipo, a neoformação esclarecer que a gente não tem diagnóstico diferencial, né? Mas é uma neoformação, né? Costal. Aqui a gente vai pôr mantendo íntima relação com as costelas da região citada. A gente pôr infiltração, proximidade. Não dá pra gente ver muito bem assim, só com ultrassom, né? Provavelmente estava infiltrando e até invadindo o tórax aí. Então, aparência normal do coração, posição habitual, sem aumento de câmaras evidente. Algumas bandas alhas em pulmão dorsal que é um pouco mais preservado, o restante, uma grande imagem sólida, né, uma formação pulmonar metastática a esclarecer, em parênquima pulmonar restante e adjacente a essa lesão, observando-se diversos sinais de comportamento de reverberação de gás interpulmonar que sugerem quadro patológico, pneumonia, enfim, edema, alteração inflamatória
filtrativa. Então, bandas B, não vi evidências de gás livre, né? Massas a gente viu. Muita efusão pleural. Edema. E essa área aí é muito maior do que 7/8 que a gente vê, mas é onde a gente conseguiu medir com ultrassom, né? Uma área ali externa, né? No subcutâneo ali, provavelmente uma formação nas costelas, alguma coisa assim. Do lado direito, a gente viu várias coisinhas também. Pelo menos duas massas, uma cranial, coração, uma caudal, coração. Então, observar-se pelo menos duas imagens ecogênicas de ecotextura mista, contornos arredondados e irregulares. Uma delas localizada cranialmente ao coração. É difícil ver se a gente estava vendo a mesma massa de um lado e do outro, né? Porque, enfim, muito líquido, várias formações, enfim. A gente descreve o que a gente viu de um lado e o que a gente viu de outro. Se é a mesma estrutura e a gente estava vendo dos dois lados, só fazer um exame mais abrangente, como um raio-x, né? Para tentar ver. Mas como tinha muito líquido, talvez depois da toracocentese fosse ideal fazer uma radiografia, né? Pelo menos uma DV, né? Que ele ficaria confortável ali. Bom, enfim. Uma delas localizada cranialmente no coração, medindo em torno de 8,3 centímetros por 7, não, centímetros. E a outra imagem com as mesmas características sonográficas. Coração. A parte descritiva desse laudo é muito chata, né? Porque você não tem frases prontas, não tem como ter. Você tem que descrever a localização, característica, como se fosse ultrassom de abdômen, né? Comum esse tipo de descrição nos ultrassons abdominais, né? Não nos ecos. Sonografia caudalmente ao coração. Medindo em torno de 8,6 centímetros por 6,28. Agora que eu reparei que essa daqui é a caudal e essa é a cranial. Vou salvar isso aqui. Caudal é 8,3 por 7. E a cranial 8,6 por 28. Seis vírgula 28. Caudalmente o coração em torno. Então, e aqui a gente compatível ou sugerindo, né? Com formações pulmonares metastáticas. Dificilmente elas são primárias, né? Enfim, a gente sabe da lesão ali no arco costal, né? Externamente ao tórax, e são mais de uma. Então, quando é uma neoplasia pulmonar primária, normalmente ela é única. Então, a gente já pode pôr compatível com, né, formações metastáticas, tá? Então, são essas três que a gente viu. Agora, o restante da descrição é muito parecido com o lado esquerdo, né? Então,
a gente viu um pouquinho dorsalmente de pulmão mais ou menos preservado, que é onde ainda ocorriam as trocas gasosas sem muito problema, né? Então, esse comportamento normal de gás bandas A apenas em regiões mais dorsais e talvez do lado direito, representando também no máximo um terço do pulmão. E em parênquima pulmonar adjacente às lesões, né? Então, do lado dessas lesões, a gente tinha banda B, um monte de banda B, e no resto do parênquima sobrou, né? Então, parênquima pulmonar restante e em parênquima pulmonar restante e adjacente às lesões supracitadas, observaram-se diversos sinais de ecos banda B, né? E ainda o padrão de comportamento de ecos banda A no restante do parênquima avaliado? Não, é só naquela região dorsal ali que tinha um pouquinho mais de banda A. A gente tinha também muita efusão. A drenagem foi para o lado direito, né, que não tinha a massa no tórax ali externamente, então só por ali a gente conseguiu acessar. Não vi líquido gás livre, né, isso é verdade. Não tinha mais nenhuma outra formação. A parte do pulmão que a gente viu razoavelmente. E nesse lado direito não tinha a formação subcutânea ali, na região do arco costal. Em região de parede torácica melhor, né? Porque não era só um arco costal. Era muito maior que isso. Esquerda e era ventralmente um terço médio. Esquerda. É isso aí. Quanto mais detalhes você puder colocar, né, na descrição, melhor. Então, caso considere necessário, sugere-se exame citológico barra biópsia guiados por ultrassom para complementar a diagnóstica. A gente pode pôr ou tomografia computadorizada, claro, de tórax ou radiografia, todos para complementariedade diagnóstica, obviamente, né? Então a gente descreveu tudo, essa história toda aqui desse paciente. Também vou colocar aqui que do lado direito a gente viu o coração mais ou menos normal. Mais ou menos porque a gente viu limitadamente, não porque ele está mais ou menos, né? Ele estava sem alterações praticamente. Enfim. Então, é um tórax bem alterado, com poucos áreas pulmonares que funcionavam bem, fora o líquido que estava ali atrapalhando, né? Então a gente conseguiu ali fazer drenagem torácica, deu um pouco mais de conforto para esse paciente, mas ele vai ter recidiva dessa efusão, com certeza, né? Vou pôr as imagens primeiro no meu sistema aqui, tem muitos vídeos para pôr, vou ter que subir devagarzinho esses vídeos, 1 ou 2 por vez, para não dar problema. Então primeiro a gente já vai colocar as imagens que são mais leves.
E vamos lá, vamos passar aqui pelas imagens para vocês, né? Que eu acho que é importante aqui a gente, claro, ilustrar esse exame aqui no vídeo. E depois eu subo lá os... Eu tô corrido porque eu tenho que passear com meus cachorros e ainda sair para o exame das 11. E são 15 para as 10 e o exame não é tão perto. Então vamos lá. Vamos para os vídeos aqui. Tem uma fresta de luz de sol aqui no meu rosto. Espero que não esteja atrapalhando. A câmera está pequenininha, então acho que não vai. Mas vamos baixar um pouco mais aqui. Então vamos lá. O início do exame foi esse, né? Quando eu comecei a tentar fazer o eco do lado esquerdo, eu via essa massa aqui, a parte externa ainda do tórax. O arco costal aqui, ó, dá pra ver que está infiltrado, né? Líquido livre, né? Efusão e o coração aqui embaixo. Então eu falei, ó, não vai dar. E ele já não ficou bem, né? Na hora que eu coloquei ele de lado na mesa. Então, aqui a gente já tinha um problema. Deixa eu ir passando aqui as imagens também. Então nós decidimos nesse momento fazer a ultrassom de tórax e comecei a fazer as fotos, né? Por que que tá lento assim? Não sei. Vamos lá. Então já comecei a ver, né? Infusão pleural. Enfim, essa área estranha aqui. Efusão, ligamento pericardiofrênico, que já dá para ver uma massa horrível aqui, né? Toda irregular, enfim, com textura heterogênea, né? Congenicidade também meio mista, umas áreas hipo, umas áreas hiper. Aí eu fiz o modo M, né? Tava razoável, quer dizer, tava pequeno, né? Esse coração tá pequeno pro tamanho do labrador, mas é por causa provavelmente da compressão, né? Muito líquido em volta, ó. Né? Se a gente olhar aqui. Então era o que dava para o coração fazer. Aí de novo, lado direito, né? Aí eu desisti, coloquei ele em decúbito external. E aí comecei a ver o lado direito primeiro. Ele estava com a cabeça para minha... Enfim, no sentido que eu faço eco, né? Só simplesmente levantei ele. Já comecei a medir as massas ali, né? Isso aqui era cranial, o coração tá para cá, né? Que eu estava vendo ao contrário isso, ligamento pericardiofrênico, enfim. Líquido, aí medi a átrio esquerda da aorta, também não deu aumento, né? Então eu fiquei tranquilo com relação a esse coração, né? Fiz mais uma medida do VE para ver se eu estava subestimando. Parecia que o VD é um pouco dilatado. Enfim, nessa altura do campeonato, provavelmente tem hipertensão pulmonar, né? Mas não era o objetivo aqui fazer essa avaliação, não era nem possível fazer. Então fomos para ultrassom de tórax. E aí, né, enfim, aí tem o coração aqui, né, batendo um pouco. Deixa eu pôr ele. E aqui a gente já vê uma massa adjacente ao coração ali e o ligamento pericardiofrênico boiando ali e muita efusão, né? Então veja que isso não pode ser um pulmão simplesmente colabado. Isso é uma massa, tá? O pulmão colabado ele faz alguns ângulos agudos, né? Como se fossem os triangulinhos assim, que representam o pulmão colabado, que estaria preservado, mas sem ar, colabado por causa da pressão da efusão pleural, né? Externa. Nesse caso não é possível que isso seja, os contornos arredondados, né? Enfim. E aí cranial coração, essa massa aí. O coração tá aqui, tem o ligamento aqui, efusão, cranial coração. Deixa eu dar um zoom, né, nessa imagem. Interessante de ver, triste de ver um pouco, né? Aí aqui é um corte transversal, longitudinal do coração, 4 câmaras deitado do lado direito, né? Dá pra ver a proporcionalidade das câmaras e tal, não fiquei perdendo muito tempo com isso. Depois que eu vi que o coração estava mais ou menos normal, eu acabei focando no restante do tórax. Mais um vídeo, então, para ilustrar o líquido, né? Fusão, videozinho pequeno, mais para mostrar que o coração aqui, né? E muita efusão. Parede do tórax aqui, isso aqui ainda do lado direito. Aqui era aquela imagem caudal coração, né? Eu virei o transdutor, por isso que está com a orientação para lá. Enfim, mais uma massa toda irregular, né? Dá para ver que isso não é pulmão preservado, colabado apenas, né? Isso é uma massa.
bandas B, né? Então, lembrando, quem faz o nosso curso lá sabe muito bem ver que isso aqui é uma banda B, nosso curso de tração de emergência. Então, isso aqui era uma parte do pulmão que estava sem massa, né? Sem nenhuma formação. Veja que ele não está bem. Um monte de banda B, ou seja, reverberação anormal, um pouquinho de efusão pleural aqui. Registrando as bandas B. Um pouco de banda A, né? Então, no tórax dorsal, eu comecei a procurar pulmão preservado, né? Para registrar, porque o paciente estava vivo, afinal de contas. Então, algum pulmão tinha que estar bom. Então, fiquei procurando apenas na região dorsal, enfim, 1/3 do pulmão de cada lado que eu via, talvez menos. Eu pus no laudo 1/3, mas talvez menos. Aqui é um vídeo tentando, enfim, tentando ver as bandas A, mas ele estava muito taquipneico, né? Mais uma fotinho de banda A. Enfim, tudo para ilustrar o nosso laudo, né? E aqui eu já estava do lado esquerdo, né? Então aqui a gente estava já tentando ver o lado esquerdo. O que acontecia? Primeiro eu achei que essa massa aqui era a massa externa, né, do tórax, mas não era, porque aqui já tem o coração batendo e a efusão aqui, né? Então isso tudo já era dentro do tórax. Aí tirei foto, né? Depois eu tirei uma foto maior dessa massa aí. Efusão e massa, né? Então, efusão, massa. E se resumiu muito a isso, esse exame, né, de tórax. Tentar descobrir onde é que tinha um pouco de banda A, né, o dorsal do lado esquerdo. Um pouquinho de banda A, que ainda tinha ainda um pulmão mais preservado. Aí banda B do lado das formações e em algum pulmão que sobrava ali, que não estava com banda A, estava com banda B. E ainda tinha as massas, né. Aqui dá pra ver as bandas B, ó. De novo, a massa. Essa massa é a maior massa, né? Do lado esquerdo. Enfim, essa aqui, ó. Eu acho que aquela que eu vi primeiro, eu vi do lado direito também, então eu acabei escrevendo com duas de um lado, uma do outro, mas enfim, difícil saber com certeza. E provavelmente tinha mais alguma que eu não consegui ver. Enfim, não dá pra achar que é relevante a gente ter duas ou três massas, pelo menos duas de 8, uma de 10. É muito difícil esse prognóstico, né? Difícil dar até a notícia pro tutor. Aqui eu fiz um vídeo indo desde a parte cranial, do lado esquerdo, até a parte... Não ficou muito bom esse vídeo, né? Dá pra ver que não ficou muito bom. Mas de cranial até caudal, né? Então, muitas áreas, muitas massas, assim, ou uma grande massa, difícil ter detalhes, né? Não é tão simples assim quando tem tanta alteração. O que é o que, da onde vem, para onde vai, onde acaba uma coisa, termina a outra. A questão era que eu queria ilustrar que tinha fusão pleural e tinha áreas consolidadas, massas, ou uma grande área consolidada, ou uma grande massa do lado esquerdo. Por isso que eu fiz esse vídeo de um lado para o outro, tentando ilustrar isso. Sempre tentar ilustrar ao máximo, né, o seu laudo. E aqui a parte, né, a costela estava aqui, né, o gradil costal, né, o tórax, né, a parte interna do tórax aqui, a massa aqui e a massa externa, né, região de subcutâneo ali, né. Então é mais ou menos onde, eu acho que é da onde veio, da onde começou isso. E de novo, né, região de subcutâneo, a massa, parede costal e o tórax aqui embaixo com líquido. Fusão pleural ali. É isso, pessoal, um caso complicado, né, um caso triste até de dar notícia, prognóstico muito complicado, mas o coração mesmo, acho que é a coisa melhor que tem no tórax, deve ser o coração. É isso que eu queria mostrar para vocês, um caso bem complexo aí, que virou uma toracocentese, uma mutação de tórax, e era teoricamente um eco pré-operatório. Isso aí, pessoal, valeu, obrigado. Não esquece de dar um joinha se você está gostando do conteúdo, né? Ou, enfim, não dar o joinha se você não está gostando. Compartilhar se você gosta e comentar, né? Fazer o nosso canal se tornar relevante para atingir mais gente aí com esse conteúdo técnico. Eu acho que de muita valia, pelo menos para transmitir experiência para quem está começando, principalmente. Valeu, pessoal, até.